E neste final de semana teremos a formação aí de um novo ciclone extratropical aí no sul aqui da América do Sul, na altura aí do Mar del Plata, um local que normalmente ocorre ciclones. E a gente vai dar uma olhadinha agora no vídeo se é algo parecido com a semana passada, se tem relação, como estão divulgando por aí, né? Infelizmente, vários portais, notícias e aqui mesmo no YouTube já estão falando que temos o final do mundo neste final de semana. Então a gente vai dar uma olhadinha no que os modelos estão projetando, também como é que fica a sexta-feira aí, o sábado. Vamos dar uma espiadinha rápida agora aqui ao longo do vídeo. Olá pessoal, eu sou o Febrão Fetter, sejam bem-vindos e bem-vindas, deixa o like, já faz isso agora para não esquecer durante o vídeo, já te inscreve, ativa o sininho, se tiver no celular, botãozinho de hypar ajuda demais. Galera, imagens ao vivo aqui, céu de brigadeiro, praticamente poucas nuvens aqui na Câmara Sul, aqui junto à estação meteorológica também, solzinho radiante aqui nessa sexta-feira, o horário que eu gravo esse vídeo, 8 horas e 2 minutos, horário de Brasília. Um resumo rápido da condição de chuva hoje, Rio Grande do Sul praticamente nada, somente no extremo norte aqui, pode ter algumas pancadinhas aí, também do centro, oeste de Santa Catarina, alguma chuva muito isolada aí, região leste de Santa Catarina sem chuva, a região entre Curitiba aí e o litoral paranaense pode ter um pouco de chuvas isoladas. O ponto de atenção é a região centro-oeste, que tem informações relativas aí a chuva perto aí de 20 milímetros em alguns pontos, chuva forte, e pode ter algumas pancadas mais isoladas aí à medida que a temperatura for subindo à tarde, tá pessoal? É o que eu venho relatando durante a semana, falei ontem das condições, ocorreu alguns temporais pontuais, um pouco de vento, temperatura em alguns momentos chega perto de 30 graus, e aí há formações convectivas, nuvens que carregam aí bastante umidade e que provocam vento inicialmente e chuva um pouco forte durante a tarde. E acontece aquelas condições isoladas, chove um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Ontem eu falei isso de manhã e depois à noite a gente conferiu aonde caiu a chuva através das estações automáticas, e exatamente, tinha estação que choveu quase nada e outra choveu 10 milímetros assim, a poucos quilômetros de distância. Então tem acontecido assim, formações típicas de verão, aquela chuva da tarde, e principalmente agora na região oeste do Paraná, Mato Grosso do Sul, principalmente no sudoeste tem chuva mais expressiva também à tarde, pode bater aí cerca de 30 milímetros. Já a capital paulista, pouca condição de chuva, região de Sorocaba, Campinas, Botucatu, Ourinhos, Bauru, chuvas isoladas também à tarde. E não descarta, né, pessoal, todas as regiões que está marcando aqui um pouquinho de instabilidade, pancadas de chuva à tarde. Já no Rio de Janeiro temos a região aí da Serra, que tem um pouco de chuva, também aí divisa com o sul de Minas Gerais, Poço de Caldas, Lavras, tem chuva um pouco mais intensa aqui. São condições mais expressivas que a gente observa na simulação, que também se formam à tarde, núcleos aí de chuva forte, e não se descarta aí também temporais isolados, tá? São situações adversas em função da alta da temperatura, que em todos os momentos a gente, na simulação, a gente vê que após a chuva a temperatura já despenca 3 a 5 graus muitas vezes, e que podem ocorrer aí adversidades um pouquinho mais extensas. Aqui do Espírito Santo até Porto Seguro, então temos chuvas isoladas, uma condição muito pequena, mais intensa à tarde. O restante aí do Nordeste, hoje na sexta-feira não tem chuva, também parte do Norte, somente aqui então parte do Mato Grosso e todo o Oeste aqui com chuva aí bastante significativa, podendo bater aí acima de 30 milímetros em alguns pontos. Então a condição de chuva aí é bem tranquila nessa sexta-feira aí, tá pessoal? Já dando uma espiadinha no sábado, a gente tem aí já a chuva que chega principalmente ao longo da tarde, entrando aí no noroeste norte gaúcho, chegando até Santa Maria até a noite. Mas a gente observa que os volumes não são expressivos, ponto de atenção que à tarde, se a temperatura estiver alta, isso aqui vem do norte, então podemos ter aí alguma condição mais expressiva aí de ventos pontuais e também algum temporal isolado, mas não é a frente fria que se forma aí no domingo. Porto Alegre não é para ter chuva, a região do sul aqui não é para ter chuva, toda a faixa leste do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, também do Paraná, praticamente sem chuva. Pequenas áreas de instabilidade, algumas pancadas aqui no sábado, também à tarde. Também litoral aí paranaense e alguns pontos aí mais ao sul aqui de São Paulo,
podemos ter algumas pancadas. O litoral paulista quase nada de chuva, capital também quase nada. Temos aqui a região entre Poços de Caldas, São Carlos, Ribeirão Preto, que temos aí um volume mais expressivo também à tarde aí do sábado. Demais regiões, chuvas isoladas, muito parecido com a sexta-feira. Também o extremo oeste, as regiões oeste aqui do Paraná, divisa aí com o Paraguai, Santa Catarina e chegando no extremo oeste aqui. E também toda a faixa sudoeste do Mato Grosso do Sul, já com uma condição de chuva menor aí para Campo Grande. E o ciclone, galera, é o que já estão tocando o terror aí desde a semana passada, infelizmente. O pessoal faz uma análise aí muito prematura e causa medo nas pessoas. Você sabe que eu não gosto dessa condição aí, né? Eu tento informar e não assustar com muito cuidado, porque as pessoas estão perdendo a noção, eu acho. Tem umas pessoas aí que estão fazendo um trabalho aí que não é informativo, não ajuda ninguém. Não há necessidade de fazer um alarde tão expressivo em uma condição que os modelos projetam para uma semana, onde a probabilidade de acontecer é extremamente reduzida, né? Devido a várias incertezas da nossa atmosfera, que é caótica. Então, olhando aqui a simulação, a partir de alguns modelos aqui, a gente tem o centro de baixa pressão se formando aí ao longo do domingo. Aqui na região entre Uruguai e Mar del Plata, a pressão começa a cair já no sábado, né? Justamente que a gente vê ali algumas instabilidades já chegando. E a partir do domingo ela começa a cair ali e se deslocando, mas abaixo da latitude do Mar del Plata, tá, pessoal? Como muitos outros ciclones se formam nessa região ao longo do ano. É um dos lugares mais comuns do ponto de formação aí dos ciclones. E é claro que algum vento vai impactar o sul do Brasil, a região centro-oeste, parte do sudeste, algumas regiões a gente pode ter vento aí ao longo da segunda-feira, mas nada parecido com o ciclone que se formou nesta região, nesta área de latitudes aqui, entre a latitude 29 que eu estou aqui e a latitude 20 que é lá em São Paulo, certo? Nada parecido com aquela condição. A gente vai ter chuva? Sim, vai ter chuva no domingo. Os modelos estão colocando aqui uma chuva bem significativa aqui, que pode bater a casa de 50 milímetros em alguns pontos no Rio Grande do Sul. Porto Alegre, neste momento, marca em torno de 30, a região de Porto Alegre aqui, em alguns pontos 30, toda a capital aqui, região metropolitana, Serra Gaúcha, norte do estado, aqui ó, Chapecó agora no momento marca em torno de 50. Então, o domingo carece aí atenção na questão da chuva, que deve seguir ao longo do dia. Também Floripa aqui deve ter um pouco já de chuva no domingo, mas a chuva em Santa Catarina se concentra aí praticamente em toda a região oeste, também para o Paraná, daí volumes um pouco mais expressivos. E assim, aqui é o corredor de tornados, né? A gente já tem essa configuração aí, já tem estudos sobre isso. Infelizmente, na semana passada tivemos aí 5 ocorrências já oficializadas pelos meteorologistas e toda aquela destruição lá em Rio Bonito do Iguaçu. E então, assim, ó, no desenvolvimento dessas instabilidades a partir da passagem da frente fria, tá? Se a gente rodar as simulações aqui, a gente vê que na região sudoeste do Rio Grande do Sul, teremos aí a partir do domingo de manhã, por enquanto, na atualização de hoje, uma chuva mais intensa, uma chuva forte, e podemos ter temporais aí isolados. E do centro para o noroeste do estado do Rio Grande do Sul é onde temos a maior adversidade, a parte mais pesada das situações aqui, que também se estende lá depois para Santa Catarina, à medida que o ciclone se afasta, tá? Se afasta aqui da Argentina, e as simulações de tempo aqui entre Santa Catarina e o Paraná, todas nas regiões oeste para segunda-feira, tá? Já para segunda-feira. Então a gente tem muita atualização também para rodar até lá, inclusive aqui na Serra Gaúcha, ó. Ou seja, pode mudar muita coisa ainda. Amanhã a gente vai dar uma olhada, no domingo a gente vai dar uma olhada, justamente para ver o que essas atualizações estão projetando lá para segunda-feira. Vai ser tudo isso mesmo? Há risco de tempestades severas? Os simuladores estão colocando um pouco aqui, né, na região de Londrina, Umuarama, também divisa com o oeste de São Paulo. Então estamos falando aí mais de 50, 70 horas aqui para que ocorra essa situação aqui. Se deslocar realmente aqui, a gente pode ter aí algumas adversidades aqui. Mas tem vários indicadores que a gente tem que olhar, simulações que domingo estarão disponíveis, tá? Domingo. É isso aí. Não vou apresentar nada mais hoje, nem na live à noite. É domingo que eu vou baixar todos os modelos de severidade aí de tempo, de risco de formação de supercélulas, de simuladores aí que mostram a possibilidade de tornados, tá? No domingo, gente, que eu vou olhar todos esses modelos
para que a gente tenha aí uma aproximação das possibilidades que pode acontecer entre a virada do domingo para a segunda-feira, tá? Até lá, nós não temos nada muito severo. Há adversidades, principalmente nessa faixa oeste aqui, que a gente tem que ficar atento, evidentemente, a qualquer possibilidade de tempo mais severo, tá? Mas o ciclone, pessoal, resumindo, o ciclone é uma frente fria, vai provocar chuva, pode ter vento, tem ventos costeiros aí na casa dos 60 km por hora no litoral gaúcho, tá? Super normal. Também na segunda-feira vai ter vento, praticamente todo o Rio Grande do Sul, na casa de 40, pode bater 60, pode passar um pouquinho também, mas não é aquele cenário que estão divulgando aí, tá, galera? E a gente vai atualizando, né? Principalmente quando os modelos já começam a colocar lá vento de 60 em São Paulo, vento de 50 em Campo Grande. O fato é que tem muita coisa ainda para acontecer até segunda e pode mudar esse quadro aqui e a gente vai atualizando aqui no canal. Então era isso, pessoal, atualizações rápidas, fiquem bem, cuidado com as notícias muito alarmantes, sempre se questionem se realmente podem ser verdade tudo aquilo que falam, né? Verifique se tem alguma informação ali de algum órgão, né? Eu sempre busco informações aí que eu faço consulta e também nos modelos, tem os modelos que eu mesmo processo, eu busco dados lá no modelo europeu e faço a plotagem dos dados. Então eu sei que são modelos confiáveis. Quando eu olho a simulação aqui no Wind, o Wind também nos diz qual modelo de atualização está na rodada. Por exemplo, agora estamos aí na rodada 6Z, é a última rodada vigente. Logo mais a gente vai ter a rodada 12Z, que vai estar disponível à tarde, e à noite a rodada 18Z. Ou seja, tem mais rodadas ainda para a gente validar somente hoje aqui na sexta-feira. Então está sempre atualizando e a gente buscando sempre a melhor informação para vocês. Então, muito importante, já vale o like, né? Deixa o like, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. E eu vou ficando por aqui. Eu sou o Fabiano Fetter e vocês estão no canal Pedalando com a Ciência. Uma ótima sexta, um ótimo final de semana. Um forte abraço e até mais. Valeu, galera. Tchau, tchau. It's one small step for man, one giant leap for mankind.